pessoal, e voltamos para mais uma aula da nossa disciplina de Psicologia aplicada à enfermagem. E hoje nós vamos falar sobre saúde em relação com o cuidado. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde é um bem-estar completo, físico, mental e social, não apenas a ausência de doença. A partir daí, percebe-se que todos nós temos a necessidade de analisarmos bem, né, o nosso corpo e a nossa mente. E também analisar o contexto socioambiental. Se um indivíduo não vive em um ambiente seguro, insalubre, o que seria um indivíduo num lugar insalubre? Onde não tem saneamento básico, onde o lixo fica exposto. Todo esse contexto socioambiental vai fazer com que haja o adoecimento dessas pessoas, desse grupo de pessoas. Então, também deve-se analisar o contexto socioambiental de cada indivíduo. E o que seria o cuidado? Cuidado em si, né? É uma atitude de zelo, desvelo, responsabilidade, né? Desenvolvimento afetivo, algo que a gente tem prazer em ajudar o outro, né? E o que seria o cuidado em enfermagem, né? Nós sabemos que a enfermagem é a arte do cuidar. O médico prescreve o cuidado e quem vai estar lá dia a dia com o paciente é o enfermeiro, mais especificamente o técnico de enfermagem, que está lá todos os dias, todas as horas com o paciente. Manhã, tarde, noite, madrugada, enfim, todos os horários, o técnico vai estar lá mais presente do que o enfermeiro. Então, além do enfermeiro saber o que é o cuidado em enfermagem, o técnico de enfermagem tem que levar isso em seu coração para a sua jornada de trabalho, né? Que se você escolheu a enfermagem, então você escolheu a arte do cuidar, né? E isso não se dá de uma hora para outra. O cuidado se dá com a interação entre os dois indivíduos ou mais, né? Porque você, além de você estar cuidando do paciente, ainda tem o cuidador daquela pessoa, o responsável pelaquela pessoa. Se for um idoso, é um cuidador, muitas vezes, né? Ou a pessoa que está lá acompanhando, o acompanhante do paciente, né? Você tem que lidar com essas duas situações, com o paciente e com o responsável pelo paciente, né? Então, esse cuidado também se dá não só para a pessoa que está doente, mas também para o acompanhante, né? Visando o alívio de um sofrimento ou o alcance do seu bem-estar. É isso que nós da enfermagem desejamos, né? Que aquela pessoa que passou por aquele cuidado chegue ao seu bem-estar físico, né? A seu pleno gozo, ou pleno gozo de sua saúde, da sua saúde física, mental, né? Acima de tudo, a mente. A mente, conforme a gente vem falando sobre as aulas, comanda o nosso corpo. E o que seria o autocuidado, né, que a gente tanto prega, para que as pessoas consigam ter o seu autocuidado? É o ato de cuidar de si mesmo, de forma consciente, para manter a saúde e seu bem-estar. Nós que fazemos a enfermagem, é o nosso maior desejo, é a nossa maior realização quando a gente consegue um paciente que esteja reabilitado para voltar para casa e para ter o seu autocuidado, para que ele possa cuidar de si mesmo, para que ele possa ter esse pleno gozo da sua saúde, né? Porque muitas vezes eles saem do hospital com alguma sequela, né? E quando eles saem sem sequelas, recuperado, para a gente é muito satisfatório, né? Para que eles tenham esse autocuidado. Esse autocuidado não só deve fazer o paciente alcançar o autocuidado, o autocuidado também deve ser implantado em nós. Nós também precisamos do autocuidado, nos observarmos, cuidar da nossa saúde física, mental, porque é uma área que está diretamente ligada ao cuidar, mas muitas vezes não se cuida de você mesmo, né? O profissional da enfermagem cuida muito dos outros, mas não cuida de si, né? E tem que haver essa lâmpada acesa na uma ideia, né? Quando surge uma ideia, a lâmpada acende. Que essa lâmpada esteja acesa para o autocuidado, né? O cuidar diariamente. E qual é o principal papel, né,
da enfermagem, voltada para que os pacientes ou clientes cheguem ao autocuidado através da promoção, proteção, reabilitação e por meio da prática do cuidado da saúde, entre outros, tá, gente? Aqui do lado, no nosso slide, tem a pirâmide de Maslow. Essa pirâmide é muito aplicada na enfermagem, também é muito aplicada na psicologia. E a base da pirâmide, que é a parte maior da pirâmide, tá a nossa parte fisiológica. Respiração, comida, água, sexo, sono, a homeostase, que é a nossa reconstrução celular, né? A gente precisa estar sempre nessa constante homeostase para que a gente esteja com a saúde em dias, né? E excreção, que são tudo que é botado para fora, urina, fezes, suor, tá excretando, né? Tá colocando para fora. Então, a base da pirâmide de Maslow é o nosso fisiológico. O nosso fisiológico tem que estar bem, né? E subindo a pirâmide, temos a segurança do corpo, do emprego, dos recursos, da moralidade, da família, da saúde e da propriedade, né? Essa segunda base da pirâmide é o nosso emprego, é a nossa segurança familiar, né? Os recursos, a nossa moral, nossos bons costumes, né? A saúde, a família é muito importante na segunda escadinha da pirâmide de Maslow, tá? Se a sua família está bem, o fisiológico também vai estar bem, os seus parentes estando bem, porque quando alguém da nossa família está doente, a gente acaba ficando preocupado e aquilo começa a consumir a nossa mente, e o nosso corpo também acaba sofrendo essas consequências. E então a gente precisa estar em total equilíbrio. A pirâmide de Maslow ela vai trazer esse equilíbrio para a nossa vida. Subindo mais uma escadinha da pirâmide de Maslow, temos amor e relacionamento, amizade, família e intimidade sexual. A gente precisa desse convívio social, né, que é a amizade. A gente precisa desse convívio social com a nossa família e também a intimidade sexual com o seu parceiro ou com sua parceira. A atividade sexual, ela é extremamente importante para a nossa saúde. Subindo mais um degrau da escada, temos a estima, né? A autoestima, confiança, conquistas, respeito dos outros e respeito aos outros, né? Isso é muito importante também. A gente precisa estar se sentindo bem com nós mesmos, né? Com a nossa aparência. Então, para isso a gente precisa ter confiança, né? As nossas conquistas, os nossos sonhos, o que nós almejamos, tá? E respeito dos outros. Como eu me comporto com os outros e como os outros se comportam comigo. Isso é muito importante também. E para finalizar, o topo da pirâmide é a nossa realização pessoal. Moralidade, criatividade, espontaneidade, soluções de problemas, ausências de preconceitos e aceitação dos fatos. Então, no final da pirâmide é todo o nosso âmbito moral, né? A nossa criatividade, como a gente vai se tornar, como você age no seu dia a dia, você é criativa, é uma pessoa criativa, eu não sou criativa. Todos nós temos um pouquinho de criatividade, é só parar, pensar e analisar, tá? E como eu vou solucionar os problemas, como eu vou ter ausência de preconceitos. Eu sei que é muito difícil, né? Algumas situações que a gente passa por preconceitos. E a aceitação dos fatos também, né? Eu tenho um problema e eu não aceito esse problema. Mas, quando eu aceito os fatos, é muito mais fácil de eu lidar com este problema. Esta é a pirâmide de Maslow. O cuidado em saúde, ele é uma ação integral, que envolve a interação positiva entre profissionais, instituições, que se traduzem em um tratamento, né? Como o tratamento vai ser digno, respeituoso, com acolhimento de qualidade, né? E o cuidado, ele vai além da assistência prestada ao paciente, né? O cuidado, ele faz com que os profissionais desenvolvam um vínculo, né, com o paciente, através daquela interação diária, todos os dias, principalmente os técnicos de enfermagem, né, que estão mais lá
na presença do paciente todos os dias, do cuidador. E também, o cuidado em saúde também envolve um trabalho interdisciplinar, né, entre várias profissões, né, fisioterapia, nutrição, enfermagem, medicina, né, todos eles têm que estar num cuidado integrado para aquele paciente, tá, juntos trabalhando para um melhor fortalecimento do cuidado. O cuidado integral permite inserir no âmbito da saúde preocupações pelo bem-estar do indivíduo, levando em consideração as escolhas de cada um. Ou seja, cada indivíduo tem as suas escolhas, tem as suas opiniões, vai chegar momentos que o paciente não vai querer aquela linha de tratamento. E os profissionais têm que respeitar a individualidade daquela pessoa. Acontece muito com o pessoal da Testemunha de Jeová, né, que eles não recebem transfusão sanguínea. E aí, como vai ser para tratar aquela criança, aquele adulto, aquele adolescente, né? Tem que conversar, ver a melhor maneira de como fazer um cuidado terapêutico para aquele paciente. E respeitando a religião, respeitando os costumes dessa classe social. Tá? Então, tem sempre que levar em considerações a individualidade, né? E isso também faz parte do cuidar e do bem-estar. Desenvolvimento do infantil à adolescência. A primeira infância, ela é um período muito importante do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento mental e emocional e de socialização da criança. É fundamental nessa fase estimular a criança para que ela tenha uma vida saudável e possa desenvolver, né, da infância, adolescência à vida adulta. É na primeira infância que a gente vai desenvolver o caráter da criança, né, a personalidade daquela criança. Então, o exemplo que a gente vê dentro de casa, que as crianças veem dentro de casa, vai influenciar muito na sua vida no decorrer da sua infância, adolescência e vida adulta. Vai depender dos estímulos que elas vão receber durante a primeira infância. Do nascimento até 2 meses, para que o bebê se desenvolva bem, é necessário, antes de tudo, que ele seja amado, que ele seja desejado, ou seja, que a mãe queira aquela criança, porque pesquisas mostram que a criança pode ouvir, pode sentir, né? Então ela sente todas as sensações intrauterina, né, do que ocorre no mundo exterior. Então, se a criança não é desejada, não é amada, ela vai sentir esse impacto já dentro do útero. Então, ela vai tentar compreender esses sentimentos e satisfazer suas necessidades. A ligação entre a mãe e o bebê é muito importante no início da vida e por isso deve ser fortalecida. Quando a criança nasce, nós temos a hora de ouro. A hora de ouro é aquela hora que o bebê sai, né, ou no parto cesáreo ou no parto normal, sai de dentro da mãe e é colocada diretamente aqui, pele a pele com a mãe. Essa é a hora de ouro. Esse contato, pele a pele, ele é muito importante. É ali que a mãe e o bebê vão ter aquele vínculo, né, físico, porque até então ele tá dentro do útero e a mãe tá só desejando, só imaginando, né, como é o rosto daquele bebê, e ali aquele momento é um momento real que a mãe tem com o seu bebê. E também ali na hora de ouro é a hora que ele já faz a primeira alimentação, já estimula a produção de leite. Então é importantíssimo esse vínculo de mãe com o bebê. Na segunda infância podemos observar que as crianças elas tendem a se desenvolver mais lentamente se comparado com a primeira infância. De repente, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, é muito rápido e a gente não tiver aquele acompanhamento dia a dia. Se você tem o privilégio de estar acompanhando seu bebê nesse desenvolvimento, você acompanha muita coisa, mas se você trabalha, você perde muita coisa do desenvolvimento dele,
porque é muito rápido, né? Já na segunda infância, esse desenvolvimento tende a ser mais devagar, não tanto devagar, mas é mais devagar do que a primeira infância, né? Mas eles fazem enormes progressos de desenvolvimento, como coordenação muscular, né? A fala é muito interessante quando a criança aprende realmente a desenvolver as suas primeiras falas, a sua imaginação. Então, é na segunda infância que ela começa a desenvolver isso. Tá? Há vários avanços na capacidade de falar, pensar, lembrar, dentre outros. A pré-adolescência é aquela fase, né, de transição que ocorre entre os 10 e os 14 anos, e aproximadamente nessa faixa etária. É nessa fase que a gente começa a observar as mudanças físicas e emocionais bem significativas, né? É nessa idade que começam a surgir os primeiros sinais leves de puberdade, né? Na verdade, a puberdade antes era considerada precoce aos 8 anos, mas hoje já não é mais considerada precoce. Então, a partir dos 8 anos, ele já começa a dar aqueles pequenos sinais de mudança corporal, e dos 10 ao 14 já começa a estar bem estabelecido as mudanças físicas, né? E é uma fase marcada pelo início do crescimento corporal, como eu já falei, e ela vai muito além das mudanças físicas, né? É quando começa o amadurecimento emocional, o desprendimento da infância, aquela dependência que eles têm dos pais, já não tem tanta dependência dos pais, eles querem desprendimento, né? Querem ser autônomos, né? Mas trata-se de um conceito subjetivo, né? De receber diversas interpretações. No início da adolescência, né, as crianças começam a desenvolver a capacidade de pensamento abstrato, o lógico, né? Isso resulta em uma melhor percepção do eu, né? Eles começam a perceber que eles é um ser único, né? Eles não dependem tanto mais da opinião dos pais, né? Que a mãe e o pai ficam, olha, faça isso, faça aquilo, use isso, use aquilo. E já nessa fase da vida, eles começam a ter suas próprias opiniões, seus próprios gostos, né? E começa a impor as suas vontades, né? Isso resulta em uma melhor capacidade do seu eu, né? E da própria existência. Eles aplicam essas novas capacidades reflexivas às questões morais, né? O que é certo, o que é errado, eles já começam a entender realmente o que é certo e o que é errado, mas eles tendem a questionar e até mesmo rejeitar os comandos, né, dados a eles. A maioria dos adolescentes, eles sempre querem retrucar as ordens, comandos, e essa reflexão culmina no desenvolvimento de interiorização, né, do código moral do próprio adolescente. Ele começa a criar o seu próprio código moral. Olha, agora não, eu vou fazer tal hora, quando eles recebem uma ordem. Para eles, tudo que eles fazem a respeito para eles é mais importante que qualquer outra coisa neste mundo. À medida que os adolescentes vão se desenvolvendo, vai desenvolvendo o seu corpo, né, o seu físico, com todas aquelas transformações hormonais que passam dentro deles, né, eles navegam pela sua sexualidade. É nesse momento da vida, né, que eles começam a questionar a sua identidade sexual ou identidade de gênero, né. O sexo, ele se refere à anatomia, masculino e feminino, os órgãos genitais, de menina e de menino, né? A identidade sexual se refere à orientação sexual, o que eu escolho para me relacionar, né? E a identidade de gênero é o modo como as pessoas enxergam a si próprias, seja masculino ou seja feminino, ou algo diferente. Eu trouxe aqui uma figura que vai ajudar a gente a entender mais ou menos o que é tudo isso, né? Porque é tantas mudanças, tantas coisas novas, que a gente precisa estar sempre se atualizando. A identidade de gênero fica na parte do cérebro, né? É como a maneira que eu me enxergo,
tá? A maneira como ele enxerga o gênero e o gênero que ele se identifica com o que vai fazer parte. Se vai ser homem, se é mulher, pessoa que identificam com um ou mais gênero, como os travestis ou nenhum deles. Toda essa parte é na nossa parte cognitiva, na nossa parte do nosso cérebro. Já a orientação sexual é com quem a gente quer se relacionar, ter aquela atração afetiva, aquela atração amorosa, que é mais aqui partindo do nosso coração, dos nossos sentimentos, né? Indica pelo que você sente atração, mostra para que lado a sua sexualidade está orientada, se é homoafetiva, se é bissexual ou se é hétero, tá? A orientação sexual é essa. E o sexo é o biológico, né? Como eu já falei. É sua genitália de cromossomos, como você veio ao mundo, né? Que eles estão identificando bem aqui na parte genital mesmo, né? Macho, intersexual ou fêmea, né? Homem ou mulher. Então, essa imagem ajuda muito bem a gente identificar, né? A identidade de gênero é a maneira como eu me enxergo, a orientação sexual é com quem eu quero me relacionar e o sexo é a parte fisiológica, né? Do biológico, como eu nasci, tá? Se é o sexo, a genitália masculina ou a genitália feminina. É na adolescência também que algumas aptidões vão aparecendo no nosso caminho, né? No caminho dos adolescentes, que a gente já não é mais adolescente, tá? Com os trabalhos escolares, né? Alguns trabalhos escolares mais complexos, e aí eles começam a se identificar com alguma área de interesse. Eles começam a considerar opções de carreira, né? Mas na maioria dos casos, eles não têm um objetivo claramente definido. Mas eles começam a almejar alguma profissão futura. O nosso papel na enfermagem também é de observar as mudanças do humor e do comportamento, pois nessa fase podemos achar a maior incidência de distúrbios psicopatológicos, como a gente falou sobre as psicopatologias em algumas aulas anteriores, tá? Então, o que é mais comum na fase da adolescência? Depressão, esquizofrenia, né, que costuma aparecer, a esquizofrenia, ela costuma aparecer já no final da adolescência, mas depressão com sentimento suicida, distúrbios alimentares como bulimia, anorexia, são distúrbios bem comuns entre os adolescentes e é difícil, a princípio, o diagnóstico porque eles escondem dos pais, né? Principalmente os distúrbios alimentares. Quem tem a anorexia não quer se alimentar, né? Porque se vê no espelho, numa imagem de uma pessoa muito gorda e não quer se alimentar, né? E a bulimia, as pessoas se alimentam, mas elas acabam forçando um vômito. Elas vão no banheiro e vomitam, elas se arrependem de ter comido. É muito complexo esses dois distúrbios alimentares, mas tem tratamento quando, né, a busca por eles, pelo tratamento, mas são duas doenças, são dois transtornos alimentares muito sérios e que precisam ser orientados, os adolescentes precisam ser orientados a respeito disso, tá? Então, o nosso papel, né, na área da enfermagem é olhar o adolescente com um olhar diferenciado, está sempre perguntando como ele está, né, se for na assistência primária, aproveitar que o pai vai estar lá ou a mãe vai estar na assistência, pergunta pelo adolescente, pergunta como é que ele está, né? Não esquecer, né, de falar sobre o adolescente. E se o adolescente for até a unidade de saúde em busca de alguma coisa, de algum tratamento, às vezes eles vão só em busca de preservativo,
mas já observa o comportamento daquele adolescente, tá? Os sinais dos distúrbios alimentares, depois que eles estão instalados, é bem clássico de se perceber, mas quando eles já estão instalados, o tratamento é mais difícil, né? Mas quando descoberto, como qualquer outra doença, descoberto na sua fase inicial, o tratamento é bem mais fácil de lidar, assim também como a depressão. Outra coisa que nos chama muito a atenção nos adolescentes é o uso de substâncias tóxicas, que tende a ser iniciado na adolescência. Nos Estados Unidos, cerca de 70% dos adolescentes, antes de terminar o ensino médio, eles já provaram bebida alcoólica. Isso acarreta na vida futura, né? Eles acabam se tornando dependentes do álcool, né? Se tornando alcoólatras. Da adolescência para a fase adulta, se não houver um controle, se não houver um controle rígido disso, eles vão acabar se tornando alcoólatras e trazendo grandes riscos para a saúde. As substâncias tóxicas, como as drogas, elas são altamente prejudiciais ao cérebro, aos danos cerebrais. E o uso da bebida alcoólica, quando você acaba se embriagando, né, ficando embriagado, o seu cérebro você acaba matando alguns neurônios. Quando você fica em coma alcoólico ou quando ingere além do que o corpo consegue absorver. Isso traz uma carga para o fígado muito grande, né? Não só o fígado, o corpo todo sofre com a ingestão descontrolada de álcool, né? Então, nosso papel na assistência é também promover promoções, né? Como assim promoções? Promoções de linha de cuidado e tem o PSE, que é o Programa Saúde na Escola. Então, se naquela área tem uma incidência muito grande de adolescentes que consomem álcool e drogas, faz um programa focado, voltado para essa demanda que eles estão precisando. Orientações, conversas, rodas de conversa, né? Pessoas que já passaram por esse problema, indo falar com eles, dando palestras, enfim, focar na real necessidade desse adolescente, na que ele está precisando. Esse é o papel da enfermagem também. E do técnico de enfermagem também. Isso não é só um papel dos enfermeiros, é um papel da equipe de saúde. Bem, já que concluímos o nosso conteúdo de desenvolvimento do infantil à adolescência e saúde em relação com o cuidado, nós vamos fazer exercícios de fixação. E vamos para mais um exercício de fixação de conteúdo. Segundo a OMS, qual seria o conceito de saúde? Caracterizado pela ausência de doenças, saúde é um direito de todos e dever do Estado, estado completo de bem-estar físico, mental e social, bem-estar moral, físico e psicológico. E aí, só para vocês relembrarem o começo da aula. Letra C, para quem acertou, parabéns. Letra C, estado completo de bem-estar físico, mental e social. Na transição da infância para a adolescência, qual seria a sua maior característica? Mudança de humor, mudanças corporais, mudança no estilo de vestir ou no jeito de falar? A característica mais marcante na fase da transição da infância para a adolescência, qual seria? Acertou quem disse que seria a letra B, mudanças corporais. Realmente é uma das maiores características da transição da infância para a adolescência, é a mudança corporal. Então, encerramos mais um conteúdo. Até a próxima aula.